Então, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. As nossas primeiras palavras são de agradecimento a Deus, a Jesus e à espiritualidade aqui presente pela oportunidade que nos é dada. Nós vamos aproveitar estes momentos para meditar sobre nós e sobre as nossas lutas interiores. O tema escolhido para hoje é Quero ser feliz. Eu julgo que isto vai de encontro a todos que aqui se encontram, que é o quererem ser felizes. Quais são os entraves? É isso que nós vamos tentar ver. Será este caos em que a Terra se encontra o motivo da nossa infelicidade? Como podemos compreender esse caos em que a Terra está? Nós, quando ouvimos os noticiários na TV, na rádio, quando lemos os jornais, as revistas, aquilo que nós vemos são desgraças umas atrás das outras. São roubos, são mortes, são guerras, são os nossos dirigentes mais responsáveis por aquelas tentações que o dinheiro provoca. E tudo isso, juntando aos problemas da natureza, com as inundações, os incêndios, os tsunamis, tudo isso nos dá a ideia de que a Terra se encontra num caos em completo desalinho. E nós, o que é que fazemos? Resolvemos o problema de uma maneira muito simples. Desligamos a televisão, desligamos o rádio, não lemos os jornais, não lemos revistas. Não queremos saber disso para nada. Mas esquecemos que nós somos tão bem responsáveis pelo que está a acontecer. Nós temos a sensação que as coisas estão cada vez piores, que não estamos melhorando. Mas a doutrina espírita diz-nos precisamente o contrário. Que a evolução, quer moral, quer intelectual, é sempre uma realidade. Nós ouvimos na semana passada o nosso querido amigo Hugo, na palestra dele, que era sobre o otimismo, através dos gráficos que ele nos apresentou de uma maneira muito clara, precisamente que todos nós, como espíritos, estamos a evoluir. E o nosso destino final é a perfeição, a angelitude. Mas, então, se estamos em evolução contínua, por que é que a Terra não melhora? Isso não é bem assim, não é assim, não é verdade. A Terra sofreu e continua a sofrer transformações enormes e, mesmo assim, está a melhorar. O grande problema aqui é que nós olhamos apenas para um período muito curto, de 20, 50, 80, 100, 200 anos que seja. Aquilo que nós vamos pretender agora, vamos dar uma ideia de que 100 anos que sejam, não é nada. Ainda há bocadinho, o nosso irmão Henrique falou que Jesus esteve entre nós há 2000 anos. 2000 anos não é nada. O planeta Terra formou-se há 4 bilhões e meio. Estamos a ver, e a ideia foi precisamente essa, foi pôr todos aqueles zeros. E os 2000 anos que há bocadinho falamos, estamos a ver que é um número que nada tem a ver com aquele. Todos os seres vivos que viveram, continuam a viver neste planeta, sofreram uma série de transformações da ADN devidas aos seus problemas em termos de alimentação, em termos de clima. Eles foram se adaptando às novas condições. E essas transformações também se deram connosco, como espíritos imortais, porque nós também já vimos de muito longe. A ciência estima que os primeiros símios, portanto, os macacos, surgiram há 14 milhões de anos. Baseiam-se nisso num fóssil encontrado do Keniapithecus, que é datado com precisamente essa idade, 14 milhões de anos. E avaliar, por isso mesmo,
A ciência acredita que possa ter sido um ancestral comum ao macaco e ao homem a nossa origem. Temos que há 2 milhões e 500 mil anos surgiu, depois de uma evolução, o Homem habilis. Alguns milhões de anos depois surge o Homem erectus. Esta palavra, como facilmente se compreende, tem a ver com o facto de ele já assumir uma posição vertical. E então, há 500 mil anos, surge o homem de Neandertal, que é considerado o primeiro na escala que nos leva tanto ao homem. É, portanto, considerado o primeiro ser humano. Este ser passou por todos, e como nós, por uma série de transformações até chegar ali, e daqui até ao ponto em que nos encontramos, essas transformações continuaram. Esta imagem já conhecida de todos, que se inicia, portanto, no símio, no macaco, até ao homem. É uma evolução natural e que é reconhecida por todos. Nós vamos tentar agora aqui, muito rapidamente e de uma maneira que tentamos que fosse o mais claro possível, ver esta evolução. Nós falamos há um bocadinho do primeiro homem, há 500 mil anos, que foi precisamente o primeiro ser humano considerado pela ciência. Temos 400 milhões de anos, 300 mil anos, 200 mil anos, 100 mil anos, 50 mil anos, 10 mil anos, 5 mil anos. Estamos a ver a evolução que se deu neste período até chegar, portanto, àquilo que nós somos agora. E é depois desses 500 mil anos, desses 5 mil anos, antes de Cristo, que surge Moisés, precisamente no ano de 1250 antes de Cristo. E Cristo surge como o ponto zero do nosso calendário, portanto, que é considerado moderno. Onde é que nós estamos? Estamos em 2023, precisamente ali. Se olharmos para aqui, nós vemos já que desde o primeiro homem até ao ano que nos encontramos, o espaço de tempo é muito grande. Quando nos referimos a 50, 100, 200 anos, isso não é absolutamente nada. Nós podemos dizer, olhando para aqui, que Cristo esteve entre nós há muito pouco tempo. Mas nós vamos recuar, como há bocadinho falámos, se temos melhorado ou não, nós vamos recuar até à Idade Média, cerca de 1400, 1050 anos. O que é que acontecia aí? Os duelos eram frequentes, quer por esgrima, por espada, quer por pistolas. As pessoas matavam-se, nós, que estávamos lá tão bem, matávamos uns aos outros sem qualquer tipo de motivo, como se costuma dizer, por dar cá aquela palha. Atirávamos azeite a ferver por cima daqueles que estavam a tentar invadir os castelos, as fortalezas. Mulheres e crianças eram matadas com toda a facilidade. A escravidão, homens, mulheres e crianças, era corrente. As pessoas eram torturadas por motivos religiosos, eram crucificadas, eram levadas à forca, à guilhotina, eram queimadas vivas. Isto há muito pouco tempo. 600 anos, 700 anos. A vida não era nada tranquila naquele tempo. Mas de lá para cá, nós vemos que as mudanças são muito grandes, que muita coisa se alterou. Melhorou e melhoramos muito. Já não somos canibais,
embora continuamos a comer carne de outros animais, mas já não matamos as pessoas por dar cá aquela palha. Mas mesmo assim, a pena de morte existe ainda em 82 países, 89 países, que é muita coisa. Não vou referir quais são os países, porque não vale a pena, mas é um número bastante grande. Mas, embora as coisas tenham melhorado, porquê é que não estão melhores? Culpa nossa. Culpa de todos nós. E essa culpa vem, de facto, de sermos ainda espíritos muito imperfeitos, espíritos muito atrasados. Portanto, essa mudança é uma mudança que compete a todos nós. Neste momento ainda, nos encontramos neste planeta de provas e expiações. A Terra é ainda uma escola, é ainda um hospital, um hospício. E até chegar ao mundo de regeneração, ainda temos que passar por algumas coisas. Não quer dizer que nós aqui, encarnados, que depois de desencarnar e depois de voltar, de certeza absoluta que vamos encontrar isto de uma maneira diferente. A felicidade das pessoas será maior. Haverá mais pessoas a fazer o bem do que a fazer o mal. Mas todos estes problemas, todas estas imperfeições, são nossas. Não são do outro, embora a nossa tendência é sempre para acusar os outros. Em que o nosso orgulho nos permite não ver as coisas de modo claro. O problema é da minha cunhada, o problema é da minha sogra, as minhas coisas para cima da sogra vão sempre. O problema é do meu marido, é do meu filho. O problema é sempre dos outros. Talvez seja. E eu? Ainda ontem, ao falar com o meu filho, ele disse-me uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso. Já repararam que é mais fácil apontar o dedo para fora do que apontá-lo para dentro? E se pensarem nisso, e se o tentarem fazer, vão ver que até não dá jeito nenhum, é muito mais fácil fazer isto do que fazer isto. E é isso que nós fazemos sempre, é apontar o dedo aos outros. Porque os outros são os culpados de tudo. Todos nós aqui, de certeza, sem exceções, e se pensarem um pouco, sabem que nestes últimos 10 anos melhoraram e muito, muito. Ninguém aqui, de certeza absoluta, hoje não está muito melhor do que o que estava há 10 anos atrás. Em tudo. A maneira de lidar com as outras pessoas, a maneira de ver o outro de forma diferente, a maneira como encaramos tudo isto. Preocupações com o ambiente, preocupações com o planeta, que não tínhamos há uns anos atrás. Todos nós estamos a melhorar. E é esse comportamento que faz a diferença, mas é necessário apostar nessa mudança. Há quem se esforce por mudar e há quem não queira saber. Há quem se preocupe no dia a dia, e se calhar por isso estamos aqui, em mudar, em alterar as nossas atitudes, mas há quem esteja marimbando para isso. E como nos foi dito na semana passada pelo Hugo, aquilo que acontece é que o espírito tende a evoluir, mas pode acontecer que em determinados períodos ele estagna. Não há evolução. Lembram-se, certamente, na semana passada, de ele nos ter falado nisso. A quem interessa, portanto, evoluir e muito rapidamente? A mim. A cada um de nós. E onde é que está a importância disso? É que a minha mudança para melhor vai provocar pelo exemplo, pelo convívio, a mudança do outro. E estas mudanças vão crescendo
que vai influir, inclusivamente, na mudança da própria humanidade, na maneira de ver as coisas. O que quer dizer a mudança do planeta. E então aqui estamos a ver, como já falámos, esta mudança deste planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso tem a ver com cada um de nós. Somos responsáveis por essa mudança. Quanto mais depressa essa mudança se der para cada um de nós, mais rapidamente eu terei uma vida mais tranquila, mais feliz, com mais paz. Então, bem aqui nós vemos a diferença disso. Certamente, há uns anos atrás, nós olhávamos para o vizinho com um carro que eu gostaria de ter, que não tenho, e alguma inveja surgia. A maneira como ele se vestia, a maneira como os filhos se vestiam, provocava alguma inveja. Mas aos poucos, nós vamos deixando de preocupar com isso, vamos vendo as coisas de maneira diferente, porque compreendemos. E isso é bom para nós, para mais ninguém. Se eu sou uma pessoa muito angustiada, se quero ter o que os outros têm, se quero ter um carro igual ao meu vizinho, se quero ter uma moto, se quero ter um barco, isso é uma angústia permanente, é uma angústia constante, que nos faz muito mal. Mas se nada disso me importa, se eu sou superior a tudo isso, nessa altura não há angústia. E eu não sofro como sofria há uns anos atrás. Achamos, porém, que a vida feliz é daquele que tem dinheiro, que vive o prazer. Mas isso é um engano. Mais rico, e esta frase, não sei onde é que eu fui buscar, mas disse muito daquilo que nós estamos agora aqui a falar. Mais rico é aquele que tem menos necessidade. Não é aquele que tem mais dinheiro. É quem precisa menos. Isto explica-nos porque nós encontramos, às vezes, uma pessoa com muitas dificuldades, até na rua a pedir, mas sempre de cara alegre, muito mais feliz. Não tem dinheiro. Só que as necessidades deles são muito menores. Enquanto nós nos preocupamos com ter isto e ter aquilo, eles já não estão preocupados com isso. Então, o que é que podemos fazer para sermos mais felizes? Aquilo que nós estivemos a ver, por exemplo, menos apego a tudo. Ao meu carro, menos apego à minha casa, menos apego ao meu trabalho, menos apego à minha sogra, menos apego às coisas materiais. Dar menos valor às coisas negativas. Se dermos menos valor às coisas negativas, o drama, a angústia é menor. Encarar as coisas de forma positiva. Isto tem a ver com o que nós ouvimos há 8 dias, que é encarar tudo com otimismo. Isto dá-nos uma tranquilidade maior, traz-nos mais paz. Isto tem a ver com a nossa evolução espiritual. E aqui, aos poucos, a felicidade vai ganhando com isso. Compreender a morte, que é outra coisa que nos preocupa, de uma forma natural. Todos nós sabemos, não é segredo para ninguém, que um dia, mais cedo ou mais tarde, iremos desencarnar. Esta é uma necessidade. E ao desencarnar, aquilo que vai acontecer é que vamos deixar esta parte onde vivemos e vamos para o nosso lar, para a nossa pátria, que é a pátria espiritual, onde se encontram já amigos, familiares nossos,
pessoas que estão a ajudar-nos enquanto nós estamos aqui. Todos esses nós vamos encontrar. E é lá que nós nos vamos aperceber, precisamente, do que devíamos ter feito e daquilo que não fizemos. O autoconhecimento que resolve os problemas da minha vida, o facto de nos conhecermos melhor, vai também ajudar a compreender e a melhorar. Nos momentos difíceis, procuro fazer como é possível, com empenho, com esforço. E para resolver esses problemas, eu só tenho que ter consciência da minha situação e da minha necessidade. Porque, como há bocadinho foi dito também, junto de nós está sempre alguém para nos dar a mão, para nos ajudar, para nos auxiliar. Nós é que, a maior parte das vezes, não damos ouvidos, não queremos saber. Mas os conselhos são contínuos e são importantes. Segundo a doutrina espírita, a Terra está, portanto, num momento de prova e expiação, onde o mal se sobrepõe ao bem. Mas esse processo de mudança do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração é mais lento que aquilo que nós pretendemos. Demora um pouco mais. Mas essa mudança, como já falamos, depende de cada um de nós. Aquilo que acontece é que quando nós nos pomos a olhar para os outros, chegamos à conclusão que ninguém é mais perfeito que ele. E se olharmos um pouco à nossa volta, pensarmos nas pessoas que são nossas conhecidas, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, se os virmos numa perspectiva diferente, se calhar até vamos reconhecer que eles são muito melhores que eu. Em tudo. Na ajuda aos outros, na maneira como encaram todas as contrariedades, na maneira como encaram doenças, na maneira como encaram maldades. Não somos os melhores, mas devemos fazer por isso. Como diz Divaldo, a autocompaixão é um dano tão grande quanto a indiferença de sentimentos. Porque o indivíduo somente vê a desgraça e não tudo aquilo de bom que está à sua volta aguardando. Esta é uma verdade. Há uma tendência muito maior para conservar a tristeza do que a alegria, a dor do que o bem-estar. É um comportamento masoquista, como nos diz Divaldo. E temos também aqui, Joana de Divaldo, as nossas alegrias são muito rápidas e as nossas tristezas muito demoradas, porque nós gostamos mais da tristeza. Isto é uma verdade. Nós esquecemos mais rapidamente de um acontecimento feliz e ficamos a pensar, a matracar a cabeça com um acontecimento mais triste. E quanto mais pensamos nos acontecimentos mais tristes, mais prejudicamos a nossa vida. Porque sabemos, e tem sido dito tanta vez aqui, que o pensamento é a causa de muitas desgraças nossas. Diz Divaldo ainda que nossos pensamentos, palavras e atos são mensagens que dirigimos e que são captados por aqueles que se encontram na mesma faixa mental, atraindo-nos. Ou seja, se nós estamos com pensamentos negativos, se as nossas palavras, se os nossos atos são de baixo nível, nós estamos a atrair espíritos que estão nessa mesma faixa. De acordo com o teor ou qualidade da mensagem, o nosso pensamento produz asas que nos alçam ao infinito ou pesos que nos prendem às paixões. E diz-nos Joana de Ângeles, o nosso pensamento é um dínamo gerador de forças.
Forças boas, se os pensamentos são bons. Forças más e destruidoras, se os pensamentos são maus. Portanto, nós temos que ter cuidado, porque isto interfere também com a nossa felicidade. Na obra O Céu e o Inferno, Kardec, na parte primeira, no capítulo 3, no item 6, diz-nos: os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidões para tudo conhecerem e para progredirem, em virtude do seu livre arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, portanto, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir, compreender. A felicidade, isto é muito importante, está na razão direta do progresso realizado. De sorte que de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem de estar cada um em lugar distinto. Isto tem a ver com aquilo que acontece connosco. Nós conhecemos pessoas tão felizes, sem problemas quase nenhum. Isto tem a ver com a sua evolução, com pensamentos positivos. E é aí que nós temos que ter cuidado, pensar que realmente está ao nosso alcance conseguirmos essa felicidade.